Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles estava uma jovem e bela mulher chamada Ester, que ascenderia a uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes realizou um grande banquete com duração de 180 dias, exibindo a riqueza e o esplendor de seu reino. No final desse período, ele organizou uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, em alto astral por causa do vinho, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti aparecesse diante dele para exibir sua beleza. Mas a rainha Vasti recusou, enfurecendo o rei. Seguindo o conselho de seu conselheiro, Xerxes depôs Vasti, despojando-a de seu título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, uma busca foi conduzida por todo o império pelas mais belas jovens virgens. Elas foram trazidas para o harém do rei, sob os cuidados do eunuco do rei, encarregado das mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, também conhecida como Hadassah, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mordecai instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após um ano de tratamentos de beleza, cada jovem mulher iria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela ganhou o favor de todos que a viram, incluindo o rei. Xerxes ficou tão encantado com a beleza e a graça de Ester que colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em vez de Vasti. Ester manteve sua identidade judaica em segredo, como Mordecai havia aconselhado. Enquanto isso, Mordecai, que estava sentado no portão do rei, ouviu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. 2 dos oficiais do rei conspiraram para matar o rei. Mordecai contou à rainha Ester sobre a conspiração e ela relatou ao rei, dando crédito a Mordecai. O assunto foi investigado, considerado verdadeiro, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro dos Anais, na presença do rei. Um agagita chamado Hamã foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição de autoridade, acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais no portão do rei se ajoelharam e prestaram homenagem a Amã, como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusou a se curvar ou prestar homenagem a ele. Amã ficou cheio de raiva e procurou destruir não apenas Mordecai, mas todo o povo de Mordecai, os judeus, em todo o reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para executar seu plano, Amã lançou a sorte, chamada Per, em hebraico, e caiu no 13º dia do 12º mês, o mês de Ada. Amã foi até o rei Xerxes e disse: há um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todas as outras pessoas, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do melhor interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que seja emitido um decreto para se livrar deles, e eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Hamã para selar o decreto. O decreto foi enviado por correios a todas as províncias do rei com a ordem de matar todos os judeus, jovens, velhas, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Suzã ficou perplexa, mas o rei e Amã sentaram-se para beber. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e entrou na cidade chorando alto e amargamente. Em todas as províncias para onde o decreto do rei chegou, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Lamentação. As criadas e os eunucos de Ester vieram e lhe contaram sobre Mordecai. Angustiada, ela enviou roupas para ele vestir, mas ele não as aceitou.
Então, Ester convocou Ratab, um dos eunucos do rei designado para atendê-la, e ordenou que ele descobrisse o que estava incomodando Mordecai e por quê. Mordecai contou-lhe tudo, incluindo a quantia de dinheiro que Amã havia prometido pagar ao tesouro real para a destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do decreto para sua aniquilação, para mostrar a Ester, e a instou a ir à presença do rei para implorar por misericórdia e implorar a ele por seu povo. Ataque voltou e relatou a Ester o que Mordecai havia dito. Então ela o instruiu a dizer a Mordecai, a todos os oficiais do rei e ao povo das províncias reais: saibam que para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser convocado, o rei tem apenas uma lei: eles devem ser mortos, a menos que o rei estenda o bastão de ouro a eles. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, ele enviou esta resposta de volta: não pense que, porque você está na casa do rei, você sozinha de todos os judeus escapará. Pois se você permanecer em silêncio, alívio e libertação para os judeus surgirão de outro lugar, mas você e a família de seu pai perecerão, e quem sabe se você não chegou à sua posição real para um momento como este. Então Ester enviou esta resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzer e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite ou dia. Eu e minha assistência jejuaremos como você faz quando isso for feito. Irei ao rei, embora seja contra a lei, e se eu perecer, perecerei. No 3º dia, Ester vestiu suas vestes reais e ficou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. O que é isso, rainha Ester? Qual é o seu pedido, mesmo que metade do reino lhe seja dado? Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ester convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria sua petição. Amã saiu feliz e de bom humor. Mas quando viu Mordecai no portão do rei e observou que ele não se levantou, nem demonstrou medo em sua presença, ele ficou cheio de raiva. No entanto, Amã se conteve e foi para casa. Reunindo seus amigos e Xerish, sua esposa, Haamã se gabou para eles sobre sua vasta riqueza, seus muitos filhos e todas as maneiras como o rei o honrou. E isso não é tudo, acrescentou Haamã. Eu sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela deu. Mas tudo isso não me dá satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado no portão do rei. Sua esposa Xerish e todos os seus amigos disseram a ele: mande montar um poste alcançando 50 cupidos e peça ao rei para empalar Mordecai nele. Então, vá com o rei ao banquete e divirta-se. Essa sugestão agradou Haamã, e ele mandou montar o poste. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então, ele ordenou que o livro das crônicas fosse trazido e lido para ele. Foi encontrado, registrado lá, que Mordecai havia exposto Bigtana e Toresh, que conspiraram para assassinar o rei Xerxes. Que honra Mordecai recebeu por isso? O rei perguntou. Nada foi feito por ele. Seus assistentes responderam. Na manhã seguinte, Amã entrou na corte para solicitar a execução de Mordecai. Antes que Amã pudesse falar, o rei perguntou: o que deveria ser feito pelo homem que o rei tem prazer em honrar? Supondo que o rei se referisse a ele, Amã sugeriu um manto real que o rei havia usado, um cavalo que o rei havia escrito, com um brasão real. Então, que o manto e o cavalo sejam confiados a um dos príncipes mais nobres do rei. Que eles vistam o homem que o rei tem prazer em honrar e o conduzam no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando:
Isto é o que é feito para o homem que o rei tem prazer em honrar. Para seu horror, o rei ordenou a Hamã que honrasse Mordecai dessa maneira. Depois de desfilar Mordecai, Hamã correu para casa em tristeza, apenas para ser convocado para o segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes novamente perguntou a Ester o que ela queria. A rainha Ester respondeu: "É o meu pedido, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados." O rei Xerxes perguntou: "Quem é ele? Onde ele está?" Ester disse: "Um adversário, um inimigo, esse vil Hamã." Então Hamã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio. Hamã ficou para trás para implorar à rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou, Hamã estava caindo no sofá onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: "Ele fará mal à rainha enquanto ela estiver comigo na casa?" Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto de Hamã. Então Arbona, um dos eunucos, disse: "Um poste de 50 côvados está perto da casa de Hamã. Ele o mandou montar para Mordecai." O rei disse: "Levem-no até lá." Então eles levaram Hamã para a piscina que ele havia montado para Mordecai. Depois disso, a fúria do rei diminuiu. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Hamã, e Mordecai foi à presença do rei, pois Ester havia contado como ele era parente dela. O rei tirou seu anel de sinete que havia recuperado de Hamã e o apresentou a Mordecai. Ester o nomeou sobre a propriedade de Hamã. Ester novamente implorou ao rei, caindo a seus pés e chorando. Ela implorou que ele pusesse fim ao plano maligno de Hamã. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela ficou diante dele. "Se agradar ao rei," ela disse, "e se ele me considerar com favor, que uma ordem seja escrita anulando os despachantes que Hamã inventou e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como posso suportar ver o desastre cair sobre meu povo?" O rei Xerxes respondeu: "Porque Hamã atacou os judeus, eu dei sua propriedade a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como lhe parecer melhor, e sele-o com o anel de sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado." Imediatamente, os secretários reais foram convocados. Eles escreveram todas as ordens de Mordecai para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou os despachantes com o anel de sinete do rei e os enviou por correio montado. O decreto do rei concedeu aos judeus o direito de se reunir e se proteger, para destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia designado para os judeus fazerem isso foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os correios saíram, estimulados pelo comando do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Susa. Quando Mordecai deixou a presença do rei, ele estava usando vestes reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto roxo, e a cidade de Susa realizou uma celebração alegre. Para os judeus, era um momento de felicidade e alegria e honra. No 13º dia do 12º mês, o decreto deveria ser executado. Neste dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas a situação se inverteu e os judeus levaram a melhor. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que buscavam destruí-los. Ninguém conseguiu enfrentá-los por medo de que os judeus tivessem tomado todo o povo. Na cidadela de Susa, os judeus mataram 500 homens. Eles também mataram os 10 filhos de Hamã, mas não puseram as mãos no saque. O número dos mortos na cidadela de Susã foi relatado ao rei naquele mesmo dia.
O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. O que eles fizeram no resto das províncias do rei? Agora, qual é a sua petição? Ela será dada a você. Ester respondeu: dê aos judeus em Suzã permissão para executar o decreto deste dia amanhã também, e que os 10 filhos de Amã sejam colocados no posto, assim como seu pai. Então, o rei ordenou que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e obtiveram alívio de seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não puseram as mãos no saque. Isso aconteceu no 13º dia de Adar, e no 14º eles descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Mordecai registrou esses eventos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Xerxes para que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, como o momento em que os judeus obtinham alívio de seus inimigos. Ele os escreveu para observar os dias como dias de festa e alegria, e dar presentes de comida uns aos outros, e presentes aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração que haviam começado, fazendo o que Mordecai havia escrito a eles. Portanto, esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Os judeus assumiram a responsabilidade de estabelecer o costume de que eles e seus descendentes deveriam, sem falta, observar esses 2 dias todos os anos. Esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados pelos judeus, nem a memória deveria morrer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com um relato completo da grandeza de Mordecai, estão escritos nos anais dos reis da Média e da Pérsia. Mordecai, o judeu, era o segundo em posição, depois do rei Xerxes, proeminente entre os judeus, e tido em alta estima por seus companheiros judeus, porque ele trabalhou pelo bem de seu povo e falou pelo bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria, diante de um grande perigo, salvaram seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos sobre a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o incrível impacto que a coragem de uma pessoa pode ter no mundo.